Quero nesta tarde saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Dizer que sou grato a Deus por mais uma oportunidade que nos dá de transmitir ao vivo aqui. E nesta tarde nós vamos submeter o nosso estudo e meditação bíblica com o tema O Maligno Quer Destruir as Crianças. E para isto vamos ler no Salmo 127 e versículo 3, que está escrito: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Glória a Deus. Então você que é pai, lembre-se que os filhos que Deus vos concedeu são herança deles. E compete a você cuidar bem da herança do Senhor, para mais tarde não sofrer as consequências. Sabe, o cuidado com as crianças e sua proteção está no coração de Jesus. Certa vez Jesus disse ao discípulo que ele queria impedir que as crianças fossem a ele. Lá em São Lucas capítulo 18 e 16. Deixai vir a mim as criancinhas, ou as crianças, porque dos tais são os reinos de Deus. Outra feita, Jesus ia entrando lá em Jerusalém e as crianças diziam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E o sacerdote e escriba da lei diziam: olha, por que essas crianças estão fazendo tudo barulho? E Jesus disse: não sabes que das lábios das crianças sai o perfeito louvor? E não impeçais de vir a mim. Então, normalmente, meus queridos, meus amados, quem impede as crianças de ir a Jesus sempre são os adultos. Sabe? Você percebe os pais. Você está preocupado, pais, com conduzir os seus filhos para a casa de Deus? Você está preocupado em sentar com os seus filhos e meditar sobre as Sagradas Escrituras? E meditar sobre o dever das crianças para com Deus, para com o próximo? Sabe, é uma coisa muito séria isso. Por isso que o inimigo tenta destruir, não é, as crianças. Entretanto, os pais, a igreja e a família como um todo têm a responsabilidade com a mesma. O lar onde o evangelho é praticado, a oração é vivida, reflete o que está escrito em São Mateus 21 e 16. Glória a Jesus. Foi exatamente o que Jesus falou. Ouve o que eles te dizem. E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos menininhos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Aleluia. Se o seu lar vive praticando o evangelho, a sua criança vai aprender a louvar a Deus, a glorificar a Deus. E não essas linguagens mundanas que se existem hoje. A criança hoje, ela já começa a aprender palavras que não têm a ver com a edificação espiritual. Palavras de divisões, de ódio, de ira, de agressão. E a culpa é dos pais. A culpa é sua, pai, que não conduz a sua casa à luz da palavra de Deus. Moisés aconselhou que devemos ler a palavra de Deus na casa todos os dias, sentado e refletir com os filhos. Mas hoje o que acontece? Numa casa com 4, 5 pessoas, e aí eu tenho uma criança, vejo mesmo, cada um pega o seu celular e cada um fica se comunicando da maneira que quer. E garanto que pouquíssimas são as comunicações que edificam, as comunicações que fortalecem o caráter, a comunicação que une. Sempre são pornografia, sempre são sensualidade, sempre são agressividades, são palavras que deteriorizam o caráter da criança. E aí a criança cresce neste ambiente e quando chega com 8, 9, 10 anos, já está despertada para a sexualidade, e aí a onda agora é sexo, é droga, é curtição, é ficar. E tudo isso tem a ver com a formação do lar. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo num tempo em que é uma inversão de valores muito grande, em que os pais perderam a referência da igreja e da palavra de Deus, e sofremos com as consequências. A Bíblia fala que a nossa natureza geme, e as nossas crianças gemem,
porque os pais não lhe educam, não lhe ensinam o caminho que deve seguir. A melhor escola é o lar cristão, onde se declara: Pai nosso que está no céu. O lar que declara: Pai nosso que está no céu. Quando fala em Pai nosso, fala em unidade. Fala em que somos todos irmãos. Está no céu, porque do céu emana todas as coisas boas. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Glória a Jesus. O crescimento do povo de Deus promove a perseguição às crianças. Observe bem, quando os filhos de Israel frutificaram e aumentaram e multiplicaram, glória a Deus, o que foi que houve? Satanás arquitetou um plano através de Faraó para matar todas as crianças, para dificultar o progresso da criança. E o que foi que ele fez? Escravizou o povo para lhe enfraquecer. Deu trabalho dobrado àquele povo. Aumentou a carga de trabalho daquele povo para que eles, cansados, não frutificassem nem produzissem. E aí, o que foi que houve? Havia duas parteiras ali naquela região, está em Êxodo 1:15, chamadas Sifrá e Puá, que eram parteiras hebreias. E elas ficaram admiradas, porque quando as mulheres hebreias estavam para ganhar neném, chamavam as parteiras. E quando iam, elas já tinham nascido os meninos. E ela disse: as mulheres hebreias são espertas, não é? É Deus preservando, sabe? Faraó baixou o decreto de que todos os filhos homens que nascessem morressem. Matem, para que o povo de Deus não cresça. Satanás, diabo, ele foi sempre um perseguidor do povo de Deus. Ele sempre foi um perseguidor das crianças. Glória a Jesus. Ele sempre procurou dividir os lares, enfraquecer os lares, para que as crianças sofram. Por isso, tanto divórcio que existe hoje. Tantos pais separados, glória a Deus. Tantas crianças abandonadas, sem referencial de pai e mãe, por conta da ação satânica, por conta do temor do Senhor. Glória a Jesus. Deus precisa de mulheres dinâmicas, como as parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Sem aborto. Glória a Jesus. Sem aborto. O verdadeiro cristão, ele não apoia a prática do aborto. Quando há uma junção do óvulos, quando o óvulo fecunda junto com o esperma, ali já se gerou uma vida. E a partir dali, já deve se respeitar. Porque a concepção de uma vida é milagre de Deus. Por mais que a ciência consiga explicar, queira explicar, é limitada. Então ninguém tem direito de tirar a vida de uma criança. Por não dizer, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Só Deus. Glória a Jesus. Certa vez, conta-se uma lenda de que os macacos estavam conversando. E um dos macacos disse: eu gostaria de ser humano. E o outro disse: humano? Eu não gostaria de ser humano. Olha, o humano eles matam por ódio. O humano roubam. Os humanos mentem. Os humanos vivem enganando. Os humanos vivem derrubando uns aos outros para conseguir os primeiros lugares. E nós não fazemos isso. Nós somos unidos. Nós não matamos. Nós não roubamos. Nós não mentimos. Nós vivemos sempre em comunidade. Nós procuramos sempre proteger os nossos filhotes. Você sabe? E é uma verdade. Muitas vezes os seres irracionais são mais racionais do que o próprio homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, o pastor Eurico Brest, ele diz que é mais fácil extrair um feto do que arrancar um dente. Advogando contra o aborto. Deus
sempre protegeu as crianças. Sempre protegeu as crianças. No dia de Faraó, vocês viram o que aconteceu, ele protegeu a criança. Nos dias de Herodes também, temendo o crescimento dos homens e temendo também o rei que havia de vir, que era Jesus, mandou matar todos os meninos. Aí deu-se a fuga de Jesus para o Egito. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás. Aleluia. Providências divinas são tomadas sempre para beneficiar as crianças. O inimigo, com trabalho forçado e maioria de tributo, procurou impedir o crescimento do povo de Deus, e Deus o livrou. Diz: quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Sabe, irmãos, o profeta Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Não adianta. Quanto mais oprimia, o povo se multiplicava. Êxodo capítulo 2, versículo diz: foi-se um varão da casa de Levi. Uma referência a Moisés. E vamos aqui, a filha de Faraó e suas donzelas. O que aconteceu? Moisés, todo mundo muito sabe a história de Moisés, que ele foi jogado no rio para ser livrado da morte. E Deus levantou a filha de Faraó para cuidar de Moisés. Ele foi jogado no rio. Glória a Jesus. Mas Deus dá livramento. Quantos jovens hoje não estão jogados no rio? Eu fico com meu coração partido quando eu vejo uma juventude tão forte, uma juventude cheia de conhecimentos, uma juventude com acesso aos meios de comunicações em tempo real, mas uma juventude sem valores éticos e morais. Meus irmãos, meus amados, quantos jovens são jogados nos rios e as correntezas vão levando para onde quer. Eu comecei a ministrar a Organização Social e Política Brasileira no ano de 98, no Colégio Guia de Fogo, lá em Marcel, um dos melhores colégios. E ali eu mostrava a necessidade de cada aluno respeitar as autoridades constituídas, desde o pai, a mãe, o delegado, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, federal, senadores, presidente da República. Eu mostrava a eles a necessidade de respeitar as autoridades. Será que eu posso ensinar isso na escola hoje? Hein, Marco? Eu posso ensinar que você deve respeitar hoje os governadores, os prefeitos, o presidente da República, os senadores, se eles estão envolvidos, o que eles chamam de corrupção ativa, o que eles chamam de lavagem de dinheiro, o que eles usam, usando o eufemismo, mas numa linguagem popular, é ladrão. É porque os colarinhos brancos, quando praticam esses atos, eles usam o eufemismo, criam uma linguagem para amortecer o tema, mas é ladrão. Como, aleluia, podemos educar nas escolas hoje? Qual o referencial que o nosso jovem tem em nossa sociedade, nos lares, nos meios de comunicações, nas autoridades? Como? Glória a Deus. Precisamos rever esses valores. Eu estava analisando esses dias e concluí que somente a igreja cristã, igreja verdadeira, pode começar a resgatar uma geração. Porque essa geração que está aqui, lamentavelmente, estão candidatas a se perder no rio da vida. Eu falo igreja séria, porque muitos estão também mercantilizando o nosso evangelho. Qual pastor é referencial para as ovelhas e para a sociedade brasileira? Desculpe. Qual padre é referencial? Qual homem de Deus hoje que pode ser referencial para você que está me ouvindo? Diz: eu vou imitar esse moço aí. Olha os feitos dele. É para pensar. Nós estamos numa sociedade de valores invertidos. Precisamos rever isso. Somente Deus pode mudar este quadro através de homens e mulheres comprometidas com as crianças.
e com a prática do verdadeiro Evangelho. Aleluia. O milagre que houve com Moisés, nós vimos que a filha de Faraó, quando pegou Moisés no rio, e a mãe de Moisés apareceu, ela disse: leve este menino e criamos, e te darei o salário. Sabe, quem cria os filhos de Deus, recebe salário. Em sentido profético, o Senhor diz: cria as crianças que eu te dei para mim. Todas as crianças que estão em nossas mãos são de Deus. E devemos criá-la para Deus, porque prestaremos conta dele a Deus. Eu não conheço um pai ou uma mãe que abandonaram uma criança e se deram bem a sua jornada. Sempre tem problemas psicossomáticos, problemas difíceis, porque abandonou a herança do Senhor. Aleluia. E Moisés, sendo um menino já grande, nós vimos aqui o poder de Deus que nos guarda. Moisés foi guardado e sendo já grande. Ele foi olhar como é que estavam os seus irmãos, os hebreus. E ali se encontrou com o egípcio e viu ele oprimindo seus irmãos e matou. Matou o egípcio e fugiu para Midian. E ficou lá 40 anos, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Vale ressaltar que Moisés era formado em toda a ciência do Egito, mas não se submeteu. Foi cuidar das ovelhas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano com Moisés. O obreiro de Deus sempre deve começar no deserto. Viu, obreiro? Esse que começa nos palácios, nas grandes metrópoles, são candidatos ao fracasso. É bom começar no deserto. Glória a Jesus. Eu me lembro que Jacó, ele não subiu no elevador, ele subiu numa escada, de degrau em degrau. E há pessoas que querem subir no elevador, muito perigoso. Aleluia. A Bíblia fala que nós obreiros temos que ser primeiro provados. Se servir bem, Deus me dará uma promoção. É Deus que dá uma promoção. Jesus disse: aquele... Aleluia. Jesus disse: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amados, quando Deus honra, ninguém pode impedir. Confia em Deus. Deixa eu confiar nos homens. Os homens mentem, são enganadores. Os homens são oportunistas. Glória a Jesus. Sabe? O diabo continua a matar as crianças ainda. Continua fazendo a mesma obra. Continua matando a criança dos meios de comunicação. Continua matando a criança por impedir que os pais criem as suas crianças. As crianças praticamente todas não são criadas mais com os pais. A Bíblia diz que isso é dever dos pais, educar e criar as crianças. Não são as creches não, irmãos. Não são os órgãos públicos não, são os pais. Agora, em nome de uma vida melhor, deixam as crianças na mão de terceiros. A criança pega o referencial. Sabe? Que o inimigo faz tudo para impedir que o povo de Deus cresça e ocupe o seu lugar como nação santa. Pedro fala, 1 Pedro 2,9, como nação santa, como o povo escolhido. Eu quero dizer para você que o primeiro templo na vida da criança são os braços de sua mãe. O primeiro altar, o joelho dos seus pais. E o primeiro pastor é o seu pai. O primeiro pastor da criança é o pai. E você, pai, está agindo como servo de Deus? Você está dando exemplo para os seus filhos? Eu ensinei em várias escolas, irmãos. E sempre os alunos que dão mais problema na escola, os alunos que têm mais dificuldade na aprendizagem, é porque tem um lado desestruturado. A maior dificuldade na educação hoje é você trabalhar não o aluno, mas a família. A desestruturação está na família. A falta de valor e referência está na família. E os pais têm responsabilidade com isso. Lembre-se dos conselhos de classe. Conversava recentemente com um diretor de uma escola onde estou fazendo um estágio. Ele dizia da dificuldade. Classe com 35 alunos, convoca-se o conselho de pais, vem 5. Faltam 30.
Os pais não estão preocupados com a herança do Senhor. E vão pagar, porque não vão criar os filhos no caminho correto e mais tarde vão experimentar dificuldades. Mais tarde vão ver os seus filhos envolvidos em drogas, em crimes, em prostituições, em desavenças, em brigas. E vai dizer, eu não lhe criei assim. Você não criou seu filho? Deixou seu filho mercê da sorte? Jogou seu filho no rio? Tenha responsabilidade com seu filho. O meu cunhado, o saudoso cunhado Chico Elias, ele disse assim, que se você não faz o filho chorar hoje, você chora pelo filho amanhã. O que quer dizer isso? A Bíblia fala que você deve criar a criança, admoestar e corrigir com vara. Eu falei vara, irmãos. E eu não tenho a ver com o estatuto da criança. Por que fazer estatuto da criança e do adolescente? Porque os outros protegem as crianças, tem que proteger as crianças são os pais. Quando eu tiro a responsabilidade dos pais e jogo para o governo, eu estou errado, sabe por quê? Porque o governo não está preocupado com os seus filhos, não. Não está preocupado em educar os seus filhos, não. Ele está preocupado em ganhar o salário dele. Eles estão se preocupados em manter o poder. Eles estão preocupados em se perpetuar no poder. Não estão preocupados em fazer uma política social preventiva. Eles não estão preocupados que está indo para o matador. Não estão preocupados que está jogado no rio a deriva, não. Eles estão preocupados em se reelegerem e permanecer no poder. Responsabilidade de criar os filhos dos pais. Ouçam. É a Bíblia que fala. Os filhos são a herança do Senhor. Glória a Deus. Um moço na Bíblia chamado Eli, ele tinha 2 filhos. E esses filhos viviam na porta do templo, bagunçando, namorando. Seria como hoje, muitos jovens ficam nas portas das igrejas aí, beijando, ficando, e Eli não repreendia. Seus filhos erravam e ele não repreendia. A Bíblia fala que esses 2 filhos morreram. E Eli, ao saber que os 2 filhos morreram, estava na cadeira sentado e morreu também. É isso que pode acontecer. Se os seus filhos acertar, é dever dele. Agora, quando ele errar, corrija. Aleluia. Herodes, no tempo de Jesus, procurou matar também os meninos. E Jesus providenciou esconder o menino no Egito. Esconder o menino Jesus no Egito. Salmo 32:7 diz assim: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinge de alegres cantos de livramento. Você sabe, o seu esconderijo deve estar em Cristo Jesus. Até porque o salmista de Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Glória a Jesus. Jesus fugiu para o Egito, porque Herodes tentou matar todos os meninos. Até que Herodes morreu. E chegou a mensagem para José e Maria: levanta-te, toma o menino e vai para a terra de Israel. É exatamente isso aí que devemos fazer. Certo? Porque o inimigo continua hoje atuando através da psicologia, das drogas, sabe? O próprio narguilé, da bebida alcoólica, do cigarro, da maconha, aleluia, dos métodos científicos, da má literatura, das televisões seculares, os meninos de Deus, a nova era, a liberalidade, tudo está liberado, tudo é relativo, é a ação do inimigo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São os falsos profetas, os falsos mestres, falsos ensinadores que ficam querendo destruir as nossas crianças, destruir o nosso jovem através da má comunicação. E para finalizar minha mensagem, eu deixo para você São Mateus 2:20. Diz: tome o menino e vai. É o desejo de Deus. É que o levemos à terra prometida. São Mateus 2:20 diz assim, ó: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte dos meninos. O que eu quero dizer, amados, pega os meninos e conduza para a casa de Deus. Conduza para as mansões celestiais. Conduza para o caminho do céu.
Que Deus em Cristo possa vos abençoar, que estas palavras gerem reflexão. Não somos pai, mas também nós educadores, e nós professores que somos encarregados de compartilhar conhecimentos para transformar a vida. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer e te louvar por este momento. Que essas palavras causem, aleluia, transformação nas vidas daquele responsável por nossas crianças e nossa juventude. Que o Senhor ilumine cada um, Pai, para fazer, aleluia, a obra conforme a tua palavra, no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Um abraço fraterno para todos.